Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV. E hoje eu não vou falar de um quadrinho específico, apesar de eu estar aqui na mão com Um Mundo Sob Destino, uma minissérie que saindo pela Panini neste ano, em 9 edições. Eu tenho até a número 8, a 9 ainda não saiu, né, mas já saiu nos Estados Unidos e vai sair aqui no Brasil. E é um gibi importantíssimo aqui para a cronologia, mostrando o personagem como ele se encontra hoje, né? Ele é o Mago Supremo. Mas calma, eu chego lá. Por que eu quero falar desse personagem? Porque tem um filme dos Vingadores chamado Doomsday, ou que será traduzido no Brasil como Doutor Destino, ou só Destino, não sei, onde o personagem será apresentado ao grande público. Então eu queria listar aqui 5 gibis que mostram, né, as características básicas do personagem, ao mesmo tempo 2 últimos quadrinhos mostrando em que pé que ele está hoje. Então é mais ou menos um guia, uma sugestão de leitura para os fãs de longa data, né, rever esses quadrinhos, ou para apresentar para quem tem interesse. Mas como o público desse canal é o pessoal mais antigo, é um misto de rever quadrinhos antigos com essas novas versões. Mas eu chego aqui nesse gibi recente, né, que é do ano de 2025 aqui, sendo publicado na Panini desde o ano passado. Enfim, o Doutor Destino já teve versões no cinema, né? Nenhuma delas é igual aos quadrinhos, né? Nunca reproduziram a grandiosidade desse personagem complexo, que é um vilão que surgiu, né, junto com o gibi do Quarteto Fantástico, exatamente lá nos anos 1961, do Quarteto Fantástico, só que o Doutor Destino surgiu na edição número 5, desde então ele é o grande antagonista aí do Quarteto Fantástico e, por vezes, ele é o grande antagonista de todo o universo Marvel. E eu vou mostrar por quê, né? Por que isso é importante. Aliás, a Marvel, né, ao trazer esse personagem para os filmes, talvez queiram trazer um perigo tão grande quanto Thanos para atrair o grande público. Então vamos lá, né? Só para lembrar, tivemos umas 3 versões do Doutor Destino no audiovisual. No filme do Roger Corman do Fantastic Four de 1994, onde tudo era ruim, era um filme que foi feito justamente para não ser distribuído, era apenas para garantir os direitos para quem estava com os direitos do filme na época, então é um filme para ser engavetado. Então, o ator é o Joseph Culp, né? Eu lembro que era um visual bem brega, aliás, tudo era brega naquele filme, então não lembro muito do personagem. E o de 2005 e também o 2007, né, foram 2 filmes com o Julian McMahon, o ator que fazia algumas séries de televisão, um estilão bem elegante, mas a sua origem era um pouco diferente no primeiro filme. Ele era um empresário ligado à família ali do Quarteto Fantástico, e quando eles vão numa nave espacial bem parecida com a origem do Quarteto Fantástico, o Victor Von Doom, né, esse empresário, estava junto. Então, ou seja, suas origens como monarca da Lativéria não estão lá. Só lembrando, né, o Dr. Who, o Dr. Doom, né, nos quadrinhos, ele é um cigano, né, da região da Lativéria, que desde muito cedo perde a mãe, né, por conta de ela faz rituais místicos, acaba morrendo, e ele, como super gênio, começa a estudar tanto artes místicas quanto ciência. E em determinado momento ele se envereda para a ciência, ganha a bolsa, vai para os Estados Unidos, e lá ele fazendo um experimento, né, para acessar dimensões paralelas, ele acaba se machucando, né, explodindo a máquina nele, e ele fica todo desfigurado. O Reed Richards, né, o líder do Quarteto Fantástico, ainda não era naquela época, era do estudante como ele, que era mais inteligente que ele, avisou do risco de cálculos da sua máquina. Ele não quis escutar e acabou sendo desfigurado e nutrindo um ódio mortal, né, já tinha raiva dele ser mais inteligente, era perceptível que o Reed Richards era mais inteligente. E aí ele vai para o Tibete, constrói uma armadura, ele volta para a terra natal dele e assume o trono da Lativéria. Ele se torna o monarca da Lativéria, que era um país, né, pequeno ali da Europa, com um aspecto meio medieval, com castelos e tudo mais, que sendo o monarca desse país, ele tinha acesso a recurso financeiro para financiar todo o seu maquinário, né, o seu estilo de vida, e também engendrar ali a vingança contra o Reed Richards, que se tornou um herói, o líder do Quarteto Fantástico, por conta dessa inveja, né? Era a motivação bem básica, bem simplória, mas basicamente era isso. Aliás, como todo vilão básico de quadrinhos dos anos 60. Enfim, nessa história do filme do Quarteto Fantástico, ele não tem ligações com a Lativéria no primeiro filme, depois ele retorna no segundo filme, e aí sim, ele volta para o país de origem dele, e ficamos sabendo que ele realmente, a família dele era da Lativéria. Então, no segundo filme, corrigiram um pouco esse perfil empresário para esse perfil monarca de um país da Europa. Mas
o filme ficou pelo segundo e parou aí. Em 2015 tivemos o Toby Kebbell, né, fazendo também o Victor Von Doom, amigo ali do pessoal do Quarteto Fantástico, que vai fazer uma experiência não de viajar no foguete, mas para mudar de dimensão, ou seja, uma característica totalmente científica, né, sem ligação nenhuma com magia negra e tudo mais. E o filme dividiu opiniões e nunca mais vimos, né. Agora em 2025 tivemos o Fantastic Four First Step, né, com o Red Richards de bigodinho, e não tivemos o Doutor Destino. Porém, o Quarteto Fantástico está sendo integrado aí ao universo dos Vingadores, onde nós vamos ser apresentados a esse Doutor Destino com um aspecto clássico, né, com armadura e tudo mais. Todos os Doutor Destino tiveram armadura, pouco ou nada parecido ali com o original. Talvez só o de 2005, aliás, o de 2007 e também o de 94. Então, assim, ou era errado na origem, ou era errado no visual, ou errado na proposta. Nunca tivemos o Doutor Destino com a grandeza que a gente conhece das histórias em quadrinhos. Enfim, dito isso, a expectativa do filme agora dos Vingadores é quais características vão utilizar nesse personagem que praticamente é o Tony Stark de uma dimensão paralela, mas não dá para especular. Nós seremos surpreendidos, né? Espero que uma boa surpresa, como foi nos últimos filmes dos Vingadores. Então, os fãs mais novos, né, não sabem o que esperar desse personagem, e ao mesmo tempo que os fãs mais velhos queriam reviver algumas histórias para saber criar a sua própria expectativa, né, e refinar os seus gostos e saber para onde olhar quando aparecer ele no filme. Mas vamos lá. No Fantastic Four surgiu, né, de 61 surgiu a equipe, e no número 5 surgiu o Doutor Destino, pelas mãos do Jack Kirby e o Stan Lee. Tem aqui nessa coleção definitiva do Fantastic Four. Mas o Doutor Destino que eu gosto, o que me impressionou, ele não é dessa fase. Ele é da fase do John Byrne. Estou aqui com o Omnibus, né, que é um autor que desenhou o Quarteto Fantástico por um período, depois retornou nos anos 80, né, foi até 85. São 2 Omnibus, né, uma fase gigante, onde ele faz a melhor versão do Quarteto Fantástico de todos os tempos. Eu acho até superior do que seus criadores. Os seus criadores têm o mérito de ter um ritmo muito bom, jogar todos os conceitos, mas aqui, de uma maneira muito refinada, o John Byrne trabalhou com excelência, né? E nessas histórias, o contexto é que o Doutor Destino, ele havia sido deposto do seu trono da Lativéria, o regente Borba, né, retoma o trono com a ajuda do quarteto, e aí isso foi na edição 200, né, antes do Byrne. Quando o Byrne assume, ele traz de volta o Doutor Destino e ele mostra que o regente piorou muito o país entrou na pobreza, na recessão, ele machucava os seus súditos, né, e o Doutor Destino tinha de fato um interesse, ele era um monarca melhor, e o Quarteto Fantástico, mesmo a contragosto, ajuda, né, a tirar os Orba do poder, e o Doutor Destino volta ao poder nessa história aqui de Quarteto Fantástico 258 de 1983. Então, atentem a essa imagem, que quando eu li essa história no gibi do Homem-Aranha, que era um mix, me impressionou muito, por diversos motivos. Aqui mostra o Doutor Destino voltando, né? Esse 258 não é história de retorno dele ao trono, aqui é chamado interlúdio algumas edições depois. Mostra um dia, né? O Quarteto Fantástico nem aparece nessa história. Um dia do Dr. Doom na Lativéria, ele reconstruiu, né, a economia do país, colocou seus destinobos, e aqui tem um rapaz chamado Christopher, né? Uma súdita do Doutor Destino, quando ele retoma o poder, ela acaba sendo morta ali por um dos inimigos dele, e o Doutor Destino, o menino filho dela, o Christopher, ficou órfão, e o Doutor Destino assume a educação e a criação desse garoto, e ele tem um amor paterno legítimo pelo garoto. Então, em determinado momento, você passa a gostar do Doutor Destino, porque ele é um regente melhor, ele comanda com pulso firme, porém, a cena mais marcante, né, ele tá usando os recursos dele para novamente destruir o Quarteto Fantástico, que é o objetivo da vida dele, aquelas maquinações mesquinhas, ele se acha superior a todo mundo, só que o Red Richard é mais inteligente com ele, e isso é uma pedra no sapato dele. Aqui, o Christopher, o Dr. Destino está lá estudando pessoas poderosas para que ele pode utilizar nos seus planos contra o Quarteto Fantástico. E o Christopher, né, de bom grado, sugere, eu já ouvi falar que Magneto poderia ser útil para você, porque, senhor mestre, ele tem poderes que podem rivalizar os seus. E o Dr. Destino fica louco aqui, né?
Ele pega o garoto pelo pescoço, quase dá uma surra nele, e bota ele de castigo, assim, e demonstra que o Doutor Destino, por mais inteligente que seja, por melhor regente que ele seja, por mais justiça social que ele faça, ele é capaz de explodir ao menor sinal de contrariedade. Ao longo da história, ele mostrou isso com todo mundo que o contrariava, súditos, empregados, um cientista que estava ajudando ele a construir um maquinário para drenar energias cósmicas. Mas até aí, né, ninguém era bonzinho, mas ele já demonstrava contra os súditos. E aí, quanto essa criança, ele mostrou que ele é um psicopata, né? Ele não machuca o seu povo por prazer, como era o regente anterior, né? Por ganância, por cobiça, por prazer. Porém, ao menor sinal de contrariedade, ele explode, né? Ele não pode ser contrariado. Ele se acha melhor que todo mundo, mais inteligente que o Red Hit, o único homem capaz de dominar, de reger o país dele, e, se possível, o mundo, né? E ele é capaz de criar uma criança, exceto que ele não seja questionado nunca. Ou seja, ele é um cara dúbio, né? A esse ponto de ser um cara extremamente perigoso se contrariado. Ou seja, não é um cara capaz de conviver na democracia, né? Então, se ele tem muito poder, o que ele fará com esse poder se for contrariado? Ele nunca aceitará opiniões contrárias, mesmo que for para o bem de todo mundo. Mas enfim, aqui mostrou que o personagem é muito interessante, com muito potencial, né? Essa situação com o Christopher me marcou, e na sequência também, né? Ele bota esse plano em prática, e ele encontra, né, um cobaia para usar os poderes cósmicos que ele roubou, né? Que ele absorveu no Terrax, o terrível, e bota seu plano para derrotar o Quarteto Fantástico. Só que Tyros, ou Terrax, né, esse vilão, acaba batendo de frente com o Doutor Destino em certo momento, e ele queima o corpo dele dentro da armadura, fundo dentro da armadura, e o Doutor Destino transfere aqui, nessa história, o corpo dele, a mente dele, para um ser humano normal. E eu achava até que isso aí era uma capacidade que o Byrne tinha inventado, mas não, né? Esse tipo de conceito, de habilidade, foi mostrado depois da edição de origem, né? Fantastic Four número 5, a sua origem, e no 10 aparece uns alienígenas que ensinam o Doutor Destino a transferir a sua mente para outro corpo, né? Além de conhecimento de ciência, de magia, ele tinha essa capacidade de transmutar, né? De mudar a sua mente para outro corpo. Enfim, isso torna a história uma questão interessante mais para o futuro. E aí, você percebe que o Dr. Destino é um cara complexo, um vilão muito mais do que os outros vilões bidimensionais que só querem vingança. Ele realmente se acha superior, muito contrariado, ele realmente é muito perigoso. E aqui uma outra faceta dele, né, que é o Dr. Destino filho, né? Essa história saiu numa graphic novel, Triunfo e Tormento, em 1989, né? O Quarteto Fantástico é a história de 83, 6 anos depois, Triunfo e Tormento saiu aqui no Brasil na graphic novel. Essa aqui é uma versão da Panini, tá? Um capa dura, mas eu li na graphic novel, que tá aqui na coleção, não vou pegar, tirar lá, tá bonitinho. E me impressionou porque a arte do Mike Mignola, roteiros do Roger Stern, conhecidíssimo por fazer histórias ali do Homem-Aranha, onde ele mostra o lado mágico, né, o conhecimento das artes místicas do Doutor Destino. Ele participa de uma competição de magos, onde essa competição, vários magos do mundo inteiro têm que competir entre os outros, e o Doutor Estranho acaba ganhando, né, e ele acaba sendo considerado o Mago Supremo, né, um título que ele carregou por décadas, com acesso a segredos que até então ele não tinha. O Doutor Destino, como foi o segundo colocado nessa competição, tinha o direito de pedir para ele um favor, né, para o Doutor Estranho, que era resgatar a sua mãe do inferno. O que acontece? A sua mãe, né, era uma cigana, que era oprimida lá pelos povos lá da Lativéria, e ela tem um plano, né, ela invoca um demônio onde ela tem acesso à magia que pode fazer vingança ali contra o povo que oprimiu os ciganos. E aí ela acaba excedendo esse poder e acaba matando pessoas, crianças inocentes, e ela descobre que o Mephisto foi o responsável por isso, e aí ela acaba morrendo, não sei se ela se suicida, acho que ela se suicida, ou morre nas mãos dele, ou pela mão do povo, eu não lembro exatamente, mas acontece que o Mephisto capturou a alma dela, então ela não teve a paz, ela não foi para o céu, ela foi para o inferno, para sua alma vagar lá eternamente. E o Doutor Destino pede que o Doutor Estranho, agora detentor
do título de Mago Supremo, resgate a sua mãe, né? Então você mostra o filho devoto, o filho que ama a sua mãe e quer resgatá-la de qualquer jeito. E no final, o Doutor Destino, né, o grande dilema dele é dever um favor pro Doutor Estranho. Então tem uma reviravolta na história, onde o Doutor Destino consegue o seu objetivo e ao mesmo tempo manter-se fiel às suas características de nunca dever favor para ninguém. É muito bacana essa história, é bem marcante, principalmente essa questão de magia, né? Ali já dá uma certeza de que ele realmente é um mago capaz de rivalizar com o Doutor Estranho, se o Doutor Estranho não tivesse virado aí o Mago Supremo. Então, 89. E depois nós temos as Guerras Secretas. Aliás, desculpa, isso aqui é de 89. Nesse meio, né, teve as Guerras Secretas em 84. Quarteto Fantástico 83, Guerras Secretas em 84 até 85 e Triunfo e Tormento em 89. Então, antes dele mexer com magia, nessa história aqui, que é uma história reunindo todos os super-heróis da Marvel, reunidos pelo Beyonder, né, um ser de poderes cósmicos, onde os heróis tinham que lutar entre si, e quem ganhasse, esse ser cósmico ia realizar todos os seus desejos. Doutor Destino, não satisfeito, né, com essa proposta, resolve rivalizar o Beyonder e ter os seus poderes, né, cósmicos para si, ou seja, aquele cara que é capaz de, com um poder pequeno, de só dominar uma nação, com o poder cósmico ele faria horrores. Então primeiro ele absorve energia da nave do Galactus, onde ele sobe de nível e vai rivalizar o Beyonder, e ele pega o poder desse deus, né? Aliás, essa capa aqui é maravilhosa, com esse nível de detalhe. No formatinho ficava mais detalhado, mas aqui tá muito bonito. E aí, quando ele absorve os poderes, ele dá a Guerra Secreta por encerrada, e até ele é bonzinho com os heróis. Fala, pode ir embora para casa, eu consigo transportar vocês, boa sorte, e eu vou tentar entender como lidar com esses poderes. Ou seja, ele não tinha a intenção de revanchismo, ou seja, ele estava ali benevolente, porque a grande sacada da história, o Jim Shooter, por mais críticas que tivesse essa história ser muito simplista, aqui ele trabalhou o Doutor Destino como o grande algoz dos heróis da Marvel, né? De fato. Ó, a primeira coisa que ele faz aqui é consertar o seu rosto desfigurado. A primeira vez que nós vemos o rosto do Doutor Destino, né? Consertado. Toda vez que o Quarteto Fantástico enfrentava, tirava a máscara dele, era envolto em sombras. E aqui ele resolve o rosto dele, estava tentando dominar as energias, talvez, se aqui foi antes de Triunfo e Tormento, talvez ele fosse resgatar a mãe dele, mas a questão é, ele tinha que aprender a lidar com esses poderes, a mente dele não era capaz de conter tanto poder. Só que nisso, os heróis se reúnem e falam, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, não é possível que um cara não democrático, né, controle tanto poder, porque o que ele fará a seguir? E os heróis ficam ponderando, ele consertou o rosto dele, ele talvez resolva a questão da guerra, da fome no nosso planeta. E os heróis falam, não, ele sempre foi um cara bipolar, ganancioso e invejoso. Então ele mata os heróis. E o plano do Beyonder utilizando o Garra Sônica, por conta que ele ainda não tinha domínio dos poderes, o Garra Sônica sopra no ouvido do Doutor Destino, do Victor Von Doom, criando a dúvida na mente dele. Essa dúvida faz com que, inconscientemente, ele acaba restaurando os heróis, né? O Garra Sônica conta uma versão dos heróis pouco sobreviveram e com umas máquinas regeneram uns aos outros, e essa dúvida plantada faz com que isso se realize. Os heróis confrontam, né, o Doutor Destino, junto com o Beyonder sem poderes, e o Beyonder acaba retomando seus poderes, e eles acabam derrotando o Doutor Destino, no final não tão apoteótico, mas essa questão de elevar o Doutor Destino à enésima potência ficou muito marcada na mente das pessoas, ou seja, ele só não realizou o sonho de remodelar o mundo aqui porque ele não houve tempo, né? Ele estava aprendendo a controlar e os heróis se revoltaram e tiraram os poderes dele. Se ele tivesse tido tempo, talvez ele poderia remodelar o mundo à sua própria imagem. Se isso seria bom ou não, só o tempo diria, ou seja, uma história de 84. E depois, né, como eu disse, em 89 tivemos Triunfo e Tormento, onde mostra esse lado humano dele, de buscar a alma da mãe, libertar a alma da mãe contra um inimigo demoníaco que é o Mephisto, né, e de artes místicas ele entendia. E aí,
essas são as versões desse personagem que eu gosto tanto, né? No passado, eu sempre fiquei apegado aos anos 80, para mim é a versão definitiva, e o herói foi utilizado de diversas formas, diversas sagas, como o basicão, o vilão em busca de vingança, né? Que todo mundo gosta, desejos egoístas, né? Mas aqui nós tivemos versões dele mais humanizadas, mais tridimensionais, onde em algum momento fala, pô, talvez ele tivesse razão em alguma coisa, né? Talvez ele fosse uma solução melhor para o mundo. Até que, em 2015, surgiram Guerras Secretas, a nova, né? É onde o Doutor Destino é o grande protagonista. Aqui eu já achei que ele foi o grande protagonista, né? Principalmente do meio pro final. E aqui, de fato, ele é o grande protagonista. Jonathan Hickman, né, que já havia trabalhado com o Quarteto Fantástico, um grande run, né, trabalhando questões junto com os Vingadores, o Quarteto Fantástico, ele resolveu construir uma grande teia, onde os multiversos da Marvel iriam se fundir e se autodestruir. Basicamente isso. Eu vou tentar resumir, porque eu confesso, eu não gosto dessa fase. Eu reli agora, por conta desse vídeo, acabei gostando mais, porque na época eu li a arte do Isaac Ribic, né? Essa arte meio pintada, aonde, depois de todas as sagas do Quarteto e dos Vingadores, as duas terras que sobram é a terra do universo Ultimate e do universo Marvel tradicional. E por conta dos Beyonders, né? Tinha mais de um Beyonder, mas isso é um papo para outro vídeo. As duas terras vão se autodestruir. E aí o Doutor Destino enfrenta lá os Beyonders, fica com o poder deles e ele reconstrói a Terra à sua imagem, né? Ele tinha vários feudos de vários personagens das várias realidades, onde tinha a Terra de Hulk, Terra dos Capitão Bretanha, Terra de não sei o que para mim é uma grande confusão visual. Os personagens estavam ali visualmente parecidos com o que a gente conhecia, mas conceitualmente eram personagens vazios, né? Então eu não gostei desse mundo remodelado, até que a gente entende que no final da história... uma coisa importante. Ele rouba a vida do Reed Richards. Nessa nova realidade, ele é um monarca absoluto com poderes de Deus. Aquilo que não aconteceu em Guerras Secretas 1, aqui acontece. Ele não teve tempo de desenvolver lá em 84 os seus poderes e remodelar o mundo à sua imagem. Aqui ele consegue. E os heróis que sobreviveram, um punhado deles, fica em animação suspensa por 8 anos e a vida dele se desenvolve. Ele casou com a Sue Richards, né? Não tem Reed Richards nessa realidade. E ele teve a filha Valéria, né? Que na realidade normal é filha do Reed Richards com a Sue Storm. E ele vive a vida que ele queria, ou seja, a sua inveja do Reed Richards, da vida que ele tinha, né? Apesar de ser o cara mais inteligente do mundo, sem traquejo social, ele tinha amigos e uma família. E aqui o Dr. Doom, Victor Doom, ele tem a família, né, a mulher e a filha. Os amigos ele não precisa, ele só precisa ter cérebros. Esse é o grande diferencial dele, ele não se preocupa com os outros. Ele gosta de ordem, né, de domínio, comando, ordem sob a supervisão dele, deixa os povos se matar, ele vai lá dar um martelo e resolve as coisas. E também, quem o contrariava, ele matava. Essa característica dele tá bem clara aqui. Aí no final, o grande confronto, né, com o Reed Richards, que sobreviveu a essa reconstrução do multiverso numa terra só. Aliás, o Jonathan Hickman meio que rouba essa ideia de multiverso e se fundindo só da Crise nas Infinitas Terras. Mas de um jeito bem trágico, inclusive nos Vingadores, ele descaracteriza os heróis para sempre. Para mim marcou, onde os heróis têm que escolher qual mundo vive e qual sobrevive. Porque se você eliminar o outro mundo, o seu sobrevive. Então não consigo imaginar heróis determinando a morte de outro universo. Mas enfim, estamos falando aqui do quarteto do Dr. Doom. Ele confronta o Reed Richards e o Reed Richards, ele fala assim, você sabe que eu seria capaz de remodelar o mundo melhor do que você. Ele teria um olhar mais bondoso para as pessoas, ele não teria mortes, né, resolveria talvez doenças. Enfim, né, esse confronto existe. E ele acaba assumindo que ele sabe que o Reed Richards faria um trabalho melhor. Meio conceitual, né? E, como eu falo, os diálogos são muito forçados. Eu acho que, por mais que eu goste do Hickman, eu acho que ele força a barra para parecer muito inteligente, muito profundo, mas ele perde a naturalidade dos heróis. Você não os reconhece ali. Tem um distanciamento muito grande, fica muito ficção científica, um papo muito cabeça, e pro leitor de gibizinho fica um pouco maçante. Mas a proposta é exatamente uma remodelação disso aqui. E no final, o universo tradicional volta, os heróis não lembram, somente quem participou desse confronto. E ele devolve o Doutor Destino
lá para Lativéria, com o rosto reconstruído, ou seja, ele não puniu, ele não teve vingança. É o que diferencia o herói do vilão. Então, ficou ali pelo universo Marvel. Tivemos várias histórias. E aí teve uma história chamada Caçada Sangrenta, que eu não li. Inclusive, recado para a Panini tem que republicar esse material, que é onde, num confronto ali com vampiros, o autor, né, eu nem sei quem é o autor do Caçada Sangrenta, ele praticamente retoma Triunfo e Tormento e faz com que o Doutor Destino se torne o Mago Supremo, herdando aqui os apetrechos do Doutor Estranho. A capa, né, o amuleto, o olho de Agamotto, eu esqueci o nome dessa capa, ou seja, todos os apetrechos. Então, o Doutor Destino, com mais conhecimento, né, porque ele tem conhecimento científico, capaz de tomar decisões difíceis, ele assume o título de Mago Supremo. E aqui tem essa minissérie Um Mundo Sob Destino, que, confesso, eu fui ler essa história por conta da arte do brasileiro R.B. Silva, que é meu amigo, eu gosto muito desse artista, e ele é um artista que usa bastante recursos visuais, que atrai o público novo, né? Muitas cores, a questão de magia aqui é belamente ilustrada e com efeitos, tem um excesso de efeitos que só ele consegue fazer. Porém, o Ryan North, eu não conheço esse autor, não tenho predileção por ele, acabei relendo agora para isso, acabei gostando. Porque há um dilema aqui, que o Doutor Destino, ele faz a proposta para as nações do mundo se aliarem a ele, para ele ser o regente do mundo, né? Tudo que ele queria. Os líderes do mundo acabam aceitando e todos os heróis, né, retratados como uns idiotas, desconfia porque poder demais corrompe, como aconteceu em 2015, ou seja, 10 anos depois. Olha só que distância, né? O Guerras Secretas 1, 84, 30 anos depois, 2015, a Guerras Secretas 2, né, essa do Jonathan Hickman, e agora, 10 anos depois, é uma continuação, onde o Doutor Destino é o Mago Supremo. Em vez de ele dominar o mundo de maneira impositiva, ele faz um acordo com os líderes das nações, e os heróis acham que é domínio mental, né? E uma desconfiança justa, né? Porque o Doutor Destino, todos eles já conhecem. Então, após vários confrontos, idas e vindas, umas escorregadas aqui no roteiro e nos diálogos do Ryan North, né? Eu não conheço o trabalho dele, e agora conheço, pra mim só ok. Enfim, e o Doutor Destino tem um argumento muito bacana aqui, que ele meio que reduz um clichê dos quadrinhos, que todo herói que tem acesso a habilidades, ele usa pra si, em vez de ele resolver os problemas do mundo, né? É aquela mesma pegada que o pessoal tira o sarro do Batman. Pô, você é milionário, então você poderia reduzir a criminalidade usando seus recursos. E aqui é a mesma coisa, ele cita aqui o gigante, né? O Hank Pym podia utilizar suas células Pym para aumentar a produção de comida, né? Tudo ficar gigante. O Senhor Fantástico podia utilizar todo o seu conhecimento de dimensões para trazer conhecimento, cura de doenças. O Tony Stark tem o reator Ark no peito, que podia resolver todo o problema de energia limpa no mundo, e todas essas pessoas o usam para se fantasiar de heróis e só resolver a sua vida. E quanto a esse argumento, eu vou te falar, eu fiquei pensando bastante, ou seja, esse herói, né, esse vilão humanizado, até então ele ficava na linha bom para mim, mas aqui ele venceu pelo argumento, mas lógico, né? Aí depois desses argumentos começam a pintar, né, a aparecer as tintas negras dele, né? E aí tem um grande confronto, eu não vou contar isso porque é uma história recente, todas as outras são, né, de 2015 para trás, e essa aqui está sendo publicada esse mês. Eu dei uma olhadela lá digitalmente a última história, só que eu li rapidamente, só que eu quero ler na íntegra, traduzida em português, porque realmente tem a grande conclusão. E aí, lógico, mas vamos ser sinceros, não dá para esperar um passo além disso, né? O Mundo Sob Destino, a coisa vai voltar ao status quo. O Doutor Destino é realmente um cara perigoso, e ele, da mesma forma que na Segunda Guerra Secretas ele queria ter a vida do Reed Richards, aqui ele não quer a vida do Reed Richards, mas ele quer ser aceito pela população, mas ele está sempre maquinando coisas para não ser desmascarado. Um spoilerzinho, ele te utiliza de pessoas para energizar os seus poderes de forma involuntária. É uma coisa meio bizarra que vocês vão ter que ler aqui e ficar chocados, para mostrar que ele não é essa pessoa que só quer botar ordem no caos, né? Mas é o mesmo personagem de 30 anos para trás, humanizado, capaz de fazer coisas boas, porém o seu ego, né,
o colocou em xeque várias vezes, como na Guerra Secretas 1, na Guerra Secreta 2, e finalmente acontece novamente aqui. Então, por isso, por essas questões de terra alternativa, eu acho que o Doutor Destino da Guerra Secreta 2015 talvez seja a versão que vai ser adaptada para o cinema. Porém, essa versão tem um pouco de todas desde a sua origem, né? É que ao passar do tempo ele vai sendo trabalhado, elaborado, e algumas questões são maximizadas. Mas o importante Doutor Destino realmente é um líder, ele realmente é capaz de manifestar amor, né, por um filho adotivo como Christopher, pela sua mãe resgatá-la, conhecimento de dominar a magia negra para fazer o melhor para a humanidade, desde que ele não seja contrariado. E é isso que o torna muito perigoso. Consertar coisas doa quem doer. E, né, Robert Downey Jr. ali, se não for exatamente o Doutor Destino, ele é alguém com acesso a poderes de um deus, talvez, queira voltar ao status quo antes dele morrer em Vingadores Endgame, onde ele morreu e deixou sua família sozinho. Então, talvez nós tenhamos essa característica humana do Doutor Destino de consertar o mundo à sua imagem, à sua vontade, aos seus desejos, e quem o contrariar, ele elimina de vez. Então, heróis, se protejam. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomendo aí o Triunfo e Tormento, recomendo o Quarteto Fantástico, mas agora é difícil você achar porque esse Omnibus está esgotado há muito tempo. Porém, nem sinal de querer republicar. O Doutor Destino, o Mundo Sob Destino está por aí nas bancas. Guerras Secretas 1 também não é republicado há um tempo, mas de tempos em tempos ela sai de novo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais são as suas expectativas para o filme, né, do final do ano, Doomsday, Avengers Doomsday. E joinha, joinha, até o próximo vídeo. Valeu!